Olá, meros mortais. Antes que o nosso podcast comece, eu peço uma coisa. Façam silêncio, por favor. O livro e a América. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de Colossos. Cansado de outros esboços, disse um dia Jeová: Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal? O continente desperta no concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traz-lhe as artes da Europa, outro as bagas de Ceilão. E os Andes putrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Olhando em torno, então brada: tudo marcha, ó grande Deus. As cataratas para a terra, as estrelas para os céus, lá do polo, sobre as plagas, o seu rebanho de vagas vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar? Marchar, mas como da Grécia, nos dóricos Párteons, há 1000 deuses lavando 1000 mármores, pânteons, marchar, cota a espada de Roma, leoa de raiva coma depressa, enorme no chão, saciando o ódio profundo das garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração. Marchar, mas como a Alemanha na tirania feudal, levantando uma montanha em cada uma catedral. Bom, essas estrofes que a gente leu veio do livro Espumas Flutuantes e, bem, eu vou falar um pouco sobre a terceira geração romântica no Brasil. Bom, a terceira geração romântica no Brasil foi o período que correspondeu aos anos de 1870 a 1880. E ela também foi conhecida como Geração Condoreira, justamente por conta de uma ave que habitava a Cordilheira dos Andes, o condor. Bom, e nesse período a literatura também sofreu uma forte influência do escritor francês Victor Marie Hugo, e assim também recebeu o nome de Geração Hugoana. Bom, sobre o Antônio Frederico de Castro Alves, ele nasceu na Bahia e no dia 14 de março de 1877 e morreu em 6 de julho de 1871. Ele foi um escritor baiano de maior destaque na terceira geração romântica, e Castro Alves é chamado de poeta dos escravos. Ele apresenta uma poesia dividida em duas temáticas: a poesia social e a poesia lírico-amorosa. Bom, dentre elas, podemos destacar O Navio Negreiro, de 1869, Espumas Flutuantes, de 1870, A Cachoeira, de Paulo Afonso, de 1876, e Os Escravos, de 1883. As principais características da terceira geração do romantismo foi o erotismo, a liberdade, a realidade social, o pecado, que para quem não sabe o que é a definição de pecado, é desobediência a qualquer norma ou preceito religioso, a negação do amor platônico, que eu separei uma frase para definir, que é basicamente: o amor platônico não se fundamenta no interesse, e sim na virtude. E o abolicionismo, que foi um movimento que reunia grupos e pessoas de qualquer tipo de classe social contra a escravidão. Os principais autores e escritores da terceira geração foram Antônio Frederico de Castro Alves, o tão conhecido Castro Alves, e ele foi um escritor baiano de maior destaque. O segundo foi Joaquim de Souza Andrade, mais conhecido como Souza Andrade. Foi um escritor, poeta maranhense muito influente da literatura brasileira. O terceiro foi Tobias de Menezes. Tobias foi poeta, filósofo e crítico brasileiro. Ele foi notável pelos seus poemas românticos. E o quarto foi Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, e ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Joaquim foi um poeta, um jornalista, diplomata,
orador, político e historiador brasileiro. E o último foi Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Silvio Romero foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi um crítico literário, um poeta, ensaísta, historiador, filósofo, professor e político brasileiro. Muito legal saber que o Castro Alves foi um autor muito famoso da época. É como se ele fosse um youtuber muito famoso hoje em dia. Seria mais ou menos isso. Bom, agora o Pedro e a Scarlett vão falar um pouco sobre o que entenderam das estrofes que eles leram. No trecho que eu li, ele demonstra um desejo de liberdade, de sair pelo mundo e explorar ele, fazer coisas diferentes. Sobre o trecho, né, que eu li alguns minutos atrás, né, a minha opinião, né, é assim, eu, não teria essa capacidade suficiente para escrever, assim, poemas como Castro Alves, né, ou como os outros escritores literários, né, do romantismo, né, como Gonçalo Alves, né, eu acho que é assim que ele se chama, entre outros também. E eu acho isso, né, eu não teria capacidade suficiente para fazer poemas como Castro Alves. E assim, na minha segunda opinião, né, assim, outros tipos de pessoas, né, poderiam ter, assim, conseguir ter essa capacidade de escrever, assim, poemas como Castro Alves, né. Então esse é o fim do nosso podcast. Muito obrigado a você que escutou até aqui e se curtiu, obrigado. Se não curtiu, obrigado também. E é isso aí. Tamo junto, falou!